Não permita que o cansaço roube o seu sonho. Desde quando eu comecei a empreender, no outro vídeo eu comentei com vocês que eu quebrei 2 vezes. Eu tinha um negócio de doces, que eu fazia bolo no pote, brownie, essas coisas. E eu quebrei 2 vezes com esse mesmo negócio. Eu entendi que no processo a gente vai ter muito altos e baixos e que a gente trabalha o dobro do que se a gente fosse trabalhar de carteira assinada, sabe? Mas o aprendizado que a gente tem quando a gente escolhe empreender, o desenvolvimento que a gente adquire é muito maior do que se a gente for trabalhar de carteira assinada, pelo menos para mim. A minha visão foi assim. Nesse processo de quebrar 2 negócios, depois começar negócio que eu comecei há 2 anos e meio atrás, eu tive uma ideia de fazer brincos. Na realidade, 7 anos atrás, antes de eu vir morar aqui onde eu moro, essa ideia me veio um dia, antes mesmo de eu conhecer o meu marido atual. Essa ideia veio de fazer brincos. Eu lembro de ter visto na internet, no celular, brincos feitos de acrílico. E eu achei aqueles formatos lindos. Eu falei assim, nossa, eu gostaria de fazer isso. Só que na época eu não tinha nem noção de que era acrílico, que material usar. E eu deixei aquela inspiração quietinha. Aí depois, quando eu quebrei 2 vezes o meu negócio de doce, eu tava ali me perguntando o que eu vou fazer. Eu não quero mais voltar a trabalhar de carteira assinada, porque a carteira assinada, ela não vai me trazer a condição, a liberdade, tanto financeira quanto de tempo que eu preciso para mim fazer as coisas que eu quero fazer. Então, eu comecei a pensar o que eu posso fazer. Aí me veio de novo aquela inspiração de fazer brincos. Aí eu pensei assim, tá, mas como que eu vou fazer esses brincos? Aí veio a inspiração de fazer brincos feitos de papel. Que tipo de papel eu vou usar? Aí eu pensei, vou usar papel cartão colorido, porque tem muitas cores e eu posso criar vários modelos. E eu comecei a testar, aí eu percebi que eu precisava usar uma proteção para esse papel, porque como é papel, umidade ia perder toda a estabilidade daquele papel, independente do formato que eu fosse usar. E eu comecei a estudar, tipo, é uma ideia que surgiu da minha mente. Eu não tinha visto ninguém fazer brincos de papel cartão, então eu tive que estudando na minha própria mente como que eu ia fazer isso, porque eu estava inventando um novo método. Aí eu testei encapar com papel contact, fiz vários testes, não deu certo. Aí gastei dinheiro, porque teste, né? Tu vai ter que ir comprando material para testar. Aí depois pensei, eu posso fazer com resina. Aí eu descobri a resina UV. Aí eu comprei uma cabine, comprei a resina, fiz os testes. Não ficou do jeito que eu queria. Talvez eu não tenha curado a resina da forma correta. Pegava tipo como se fosse um espelhinho na peça dos brincos. Criei vários moldes feitos à mão. Eu cortava os pedaços de papel e ficava ali encaixando um pedaço no outro até formar um designer novo. Era assim que surgia um modelo de brinco. E nesse período teve muito altos e baixos, muito cansaço. E muitas vezes eu desisti. Eu desistia. Teve épocas que eu pegava e guardava todos os materiais que eu tenho na minha bancada hoje. Eu guardava todos os materiais, deixava dentro de uma caixa e entrava no quarto e começava a chorar. Eu pensava assim, nossa, eu tô me esforçando, eu tô me dedicando, eu tô tentando fazer algo totalmente novo e diferente, por que que não dá certo? Eu já quebrei 2 vezes e agora eu troquei o ramo, eu tô tentando fazer algo diferente, por que que não tá fluindo? Eu ficava me questionando, porque o que que eu tava fazendo de errado? Só que depois eu ficava olhando as caixas com o meu material guardado e vinha aquela vontade de retomar. Só que ao mesmo tempo vinha aquela insegurança de fracassar novamente.
Só que eu me perguntava, tenho duas alternativas, ou eu volto a trabalhar de carteira assinada, ou retomo esse negócio, essa ideia, que continuo trabalhando em formas de fazer isso dar certo. Aí eu retomei, botei todos os meus materiais em cima da mesa e comecei a observar o que eu poderia fazer para um método, para uma proteção para esse papel que desse certo. Aí, olha só o detalhe, apareceu um crédito no banco para mim e na hora me veio na mente, eu vou fazer brincos impressos. Só que, e o medo? O medo veio junto. Isso também eu quero trazer para esse vídeo, porque se tu acredita realmente em algo, se tu tem um desejo e tu realmente acredita que aquele desejo vem de dentro de você, você pode sentir medo. E eu senti. Porque eu ia estar pegando um valor no banco sem previsão se isso ia dar certo ou não. Era um risco que eu iria estar correndo. Só que eu pensei assim, eu vou correr esse risco de pegar esse valor, investir nos materiais que eu preciso, nos equipamentos que eu preciso e fazer esse sonho dar certo? Ou eu vou ficar no medo, paralisada, e depois posso me arrepender de não ter feito? O que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou arriscar porque eu tenho essa vida agora. Eu não vou ficar parada. Eu sei que eu tenho dons, Deus me deu certos dons e eu não vou esconder eles, deixar eles guardados sem fazer nada. Essa parte do talento que eu tenho de trabalhar com as mãos é o que me traz inspiração, onde as ideias fluem naturalmente. Isso me traz uma certa paz, é como se fosse uma terapia. E quando eu olho uma peça pronta, isso me traz uma realização. Então eu peguei o recurso no banco com medo. Depois, quando eu aceitei o empréstimo, me deu um nervosismo no estômago. Eu fiz uma loucura, só que eu acreditava. Eu falei assim, não, eu não tô fazendo uma loucura. Eu comecei a conversar com a minha mente. Por quê? Um detalhe que eu quero trazer para vocês. Quando vocês forem sair da zona de conforto, quando vocês forem fazer algo diferente, que vai sair daquilo que é seguro, da zona segura, a tua mente vai tentar fazer você se sabotar, vai tentar trazer pensamentos negativos, entendeu? Por quê? Mas isso muitas vezes não vem de você, vem do ambiente ou das pessoas ao redor. Elas não estão fazendo por mal. Quando tu tá saindo da tua zona de conforto, tu começa a romper um padrão que o ambiente e as pessoas talvez da sua volta não façam. Elas estão no automático, fazendo o que elas sempre fazem, do jeito que elas sempre fazem, entendeu? Então, quando tu decide tomar um rumo diferente, arriscar, entendeu? Tomar coragem para fazer algo diferente, o ambiente, a energia da volta vai tentar te sabotar com aí vem os pensamentos que às vezes não são seus. Será que vai dar certo? Será que eu fiz uma loucura? Agora eu vou ficar endividada, entendeu? E esses pensamentos vieram e eu falava para mim mesma, não, vai dar certo, porque eu acredito, eu já estou imaginando as peças sendo feitas na minha mente e com a ideia que eu tenho infinitas possibilidades de fazer muitos produtos que eu tenho certeza que tem pessoas, tem público para comprar esses produtos. E olha o detalhe, nessa ideia eu nunca tinha feito. Só que eu imaginava, eu via na minha mente como que eu ia fazer, a maneira que eu ia fazer, entendeu? Por isso que eu acreditava, mesmo com medo, eu arrisquei e fiz. Comprei os maquinários e comecei a fazer os brincos. Tudo da minha loja que eu tenho hoje, eu faço tudo à mão. Desde a sacola foi pensada, a apresentação para o cliente, quando ele pega uma peça minha, seja uma placa decorativa, seja um brinco ou um marcador de página, tudo foi pensado na embalagem para o cliente ter experiência. Tudo tem uma experiência, um cuidado. Agora está começando as vendas, as pessoas estão conhecendo o meu trabalho, mas eu tive muito altos e baixos, entendeu? Que no início eu tive que me desdobrar daqui, puxar de lá para conseguir pagar a parcela desse investimento que eu fiz. Mas mesmo assim, os momentos que eu estava ali criando, que me vinha uma ideia, nossa, eu posso fazer mais um produto, vou fazer um teste. Isso me trazia a força e a energia
Porque eu pensava assim, ó, se a minha criatividade está fluindo dessa forma, de eu ter ideias de produto que não existe, e eu estar testando, e o produto que eu imaginei na minha mente, eu consegui trazer ele para o mundo material, quer dizer que eu estou no caminho certo. Só que a gente tem que ter paciência. E muitas vezes a gente, quando está às vezes passando uma situação financeira difícil, aonde tu tem filho, tem casa, a gente quer resultados rápidos. A gente quer, não, eu preciso fazer, eu preciso vender, e aí que tá o perigo. Porque quando você entra na parte do preciso fazer, porque eu preciso pagar, você acaba trancando a energia que estava fluindo de forma natural, de os clientes começarem a ver, as pessoas começarem a descobrir o teu produto, porque tu entra na escassez, na necessidade. Então tu deixa a tua vibração mais pesada. A necessidade de precisar por urgência, a gente bota pressão, entendeu? E isso não flui, não deixa fluir, não permite que as oportunidades cheguem até você. Então, muitas vezes eu precisei descansar, porque muitas vezes eu estava cansada, eu estava ali estudando como divulgar, eu estava estudando como editar um vídeo, como gravar enquanto eu estou produzindo uma peça. Então, quando tu faz tudo sozinha e tu tem casa, tu tem filho, tu tem que nem eu lavo roupa na mão, eu não tenho máquina de lavar. Então, olha o trabalho que dá. A gente se sente sobrecarregada e muitas vezes quando a gente está sobrecarregada e cansada, a gente pensa em desistir dos nossos sonhos. E aí que tá o erro. Aí muitas vezes eu parei, depois que eu investi nesse último negócio, nas máquinas que eu comprei, eu parei e eu comecei a fazer diferente do que eu fazia antes. Eu pegava, guardava todas as coisas e falava, eu não vou mais fazer isso. Hoje não. Quando eu tô cansada, eu pego, sento e descanso. Simples assim. Eu pego e descanso. Porque quando tu tá sobrecarregada e cansada, você não pode sentar para tentar fazer algo, porque você não vai conseguir fazer. Entende? Aí que você pode acabar tomando decisões que você pode se arrepender. Quando a gente está com a mente e o corpo cansado, a única decisão que é a correta da gente fazer é parar e descansar. Se você tá aí cansada, se você tá tentando começar um negócio e empreender, eu tô aqui para te dizer, eu tô mais de 4 anos nisso. Não é fácil, tá? Mas se você se sentir cansada, descanse. Não desista, descanse. Se você precisar de 1, 2 dias, descanse. Se organize como você pode. Não se cobre demais, porque as ideias vão fluir de forma mais natural quando você estiver com a mente e com o corpo descansado, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que o meu relato e essas dicas de experiência própria tenha te ajudado. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal. Se vocês querem que eu traga mais vídeos trazendo a minha experiência e como que eu lido com essas situações, deixe aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje.